Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série Agatha All Along. Jane pergunta se elas vão ignorar que algo estava a seguindo. Alice corrige, seguindo Agatha. Lydia diz que, o que quer que seja, agora se tornou problema delas. O garoto pergunta se é por isso que covens dividem bênçãos e fardos. Jane fala que deveriam chamar os pais do garoto, mas ele responde que seus pais estão dormindo, a não ser que o caminho seja um lugar com noite perpétua. Hart diz que é membro da Sociedade Histórica de Westview e esperava ver apenas vestígios do sistema falho de transporte público. Jean reclama que Hart não deveria estar ali, já que não possui qualidades mágicas. O jovem fala que qualquer uma pode ser uma bruxa. Jean retruca falando que isso coloca eles em mais perigos, e eles nem sabem o que irão enfrentar. Lilia diz que serão os pesadelos deles. Alice complementa que será em forma de provações, e pergunta como serão essas provações. Agatha responde que o caminho irá testá-las nos conhecimentos das artes, uma provação para cada habilidade. Jane questiona como irão superar essas provações sem magia. O jovem diz que existe magia analógica, arte da bruxaria, com ênfase na arte. Jane pergunta novamente quem é o garoto, e a resposta dele é censurada. Sua voz some e um selo em forma de WM cursivo aparece em sua boca. As bruxas ficam surpresas. Lilia diz que alguém colocou um sigilo nele. Alice explica o que é o sigilo, que alguém quer escondê-lo de outras bruxas. Agatha diz que o garoto pode ser especial ou apenas um mala, mas o que realmente é importante é o que está no fim do caminho. Elas notam que Hearts havia sumido. Hearts estava andando pelo caminho e se senta fora do caminho. Coloca sua bolsa ao seu lado. Ela começa a ser sugada para dentro da terra. Alice aparece e a ajuda. Quando todas se reúnem, Agatha reforça que nunca se deve sair do caminho. Jean avista uma casa ao longe, e o caminho de floresta se torna areia. Elas chegam à porta da casa. Lily analisa a porta e fala que são as fases da lua. O jovem complementa: lua cheia, a fase da água. Agatha simplesmente entra na casa. Todas têm suas roupas mudadas. Agatha nota que não há maçanetas na parte de dentro. Eles estão presos nessa casa. O jovem encontra um convite em cima da lareira. Agatha o puxa de suas mãos para ver melhor e Jane arranca de suas mãos. O caminho das bruxas cordialmente convida à primeira aprovação. No verso do convite estava escrito: minha idade tem valor, não me divirto sozinho. Eu mexo com sua mente, meus truques te deixam legalzinho. Uma charada. Hart se vira e fica feliz em encontrar vinho. Alice diz que ela estava certa. O jovem vai buscar um saca-rolhas e Jane o acompanha. Ela avisa o garoto para tomar cuidado com Agatha, e que os rumores é que ela deu o próprio filho em troca do livro dos condenados, e que o garoto pode estar morto, pode ter virado um demônio ou um agente de Mephisto, e ela duvida que Agatha reconheceria seu próprio filho se ele aparecesse. Elas servem uma taça para cada uma. O jovem fica sem. Hart bebe sem cerimônia. Um timer é ativado. 30 minutos. Elas brindam, o jovem tenta pegar uma taça para ele, mas as bruxas o impedem. Hart pega a garrafa e enche sua taça novamente. Hart e Alice bebem. O jovem pergunta sobre a tatuagem da Alice. Agatha, quando os outros se distraem, joga seu vinho numa planta e coloca a taça na pia. Alice diz que sua mãe a fez fazer ela aos 13 anos. A taça da Agatha se enche sozinha. O garoto observa que é um círculo para afastar maldições, e que ele também passou por muita coisa aos 13 anos. Enquanto elas conversam, o rosto de Hearts fica inchado. Jane fala que elas foram envenenadas e o rosto das outras começa a inchar. Agatha esconde seu próprio rosto com o cabelo. Jane começa a fazer perguntas a Hart para tentar descobrir qual veneno elas ingeriram. O rosto delas desincha e Jane diz que isso não é um bom sinal. E só existe um veneno que faz isso: vingança da Alossa. Os outros sintomas são tonturas, delírio, perda das funções motoras, coração disparado, alucinações e eventualmente a morte. Agatha começa a ficar preocupada e diz que precisa sair dali. Ela tenta quebrar o vidro da sala com um vaso. O vidro racha. Alice a segura e tira o vaso de suas mãos. O jovem encontra a taça de Agatha com o vinho e fala que não deve trapacear. Agatha pergunta quem disse isso, e Lia responde: o caminho. Agatha quebra sua taça, e vinho surge na taça de Alice. O jovem se dispõe a beber no lugar dela, mas Agatha o impede e toma o vinho. Hart tem uma alucinação, avisando Wanda que seu marido está sufocando e depois desmaia. Agatha manda Jane fazer o antídoto. Jane pede frankincenso e a secreção de um inseto eusocial. Alice e o jovem vão cuidar desses. Ela também pede um corpo em decomposição por 30 milhões de anos. Zooplâncton, encontrado em produtos de petróleo. Agatha e Lilia vão atrás desses. Agatha e Lilia vão até a garagem, mas não tem um carro ou gasolina. Agatha pensa em outro produto: vaselina.
Ela só tem um banheiro e vários produtos da Jean estavam presentes. Lilia diz que são todos produtos naturais, e Agatha diz que Jean mente no rótulo. Alice e o jovem até a sala de exercícios. O garoto sente cheiro de eucalipto. Eles correm até a sala da sauna, mas Alice para como se algo tivesse segurando seus pés. Ela vê uma luz do outro lado da porta da sala de sauna e entra. Jane enche a pia e depois vai buscar olho de salamandra, ou semente de mostarda, na despensa. Quando ela volta, a luz do ambiente mudou e um homem estava parado do outro lado da sala usando um avental branco. Agatha e Lilia estavam levando os produtos até Jane. Lilia vê em um corredor uma garota com um grande vestido amarelo de época. Ela fala algo e passa pela porta ao seu lado. Dentro da sauna, o lugar era como um camarim, e sentado em frente a um espelho estava a mãe de Alice. Um homem se vira para a Jane, a deixando apavorada. Ele fala que ela é uma mulher inconveniente. Lilia se aproxima da porta que a garota entrou e a vê entrando em outro cômodo, no fim do corredor. A mãe da Alice estava com um isqueiro em suas mãos. Ela diz que sentiu a morte de sua avó e que agora era a vez dela. Ela tenta beber algo, mas Alice a impede, arrancando o negócio de sua mão. Lilia chega ao cômodo onde a garota entrou. Uma mulher estava sentada. Ela abre os olhos e logo atrás um esqueleto coberto por um manto preto surge. O homem agarra Jane e força sua cabeça para dentro da pia, tentando afogá-la, dizendo que ela agora não é nada. A mãe da Alice grita dizendo que ela não pode protegê-la, e Alice sai do lugar. Jane estava para se afogar quando consegue tirar sua cabeça da água. Tudo havia voltado ao normal. Lily estava dando passos para trás quando encontra Agatha. Ela fala em outro idioma, assustada. O jovem ajuda Alice a se levantar e a sauna voltou a ser uma sauna. Na sala, Alice, o jovem e Jane se encontram. Alice pergunta sobre a secreção de inseto e o jovem entende que isso é um termo nojento para mel. Agatha e Lilia chegam em seguida. O som de vidro se rachando soa pela sala. Elas olham para o vidro que Agatha quase quebrou e notam que há algo saindo dele. E do lado de fora está tudo azul. Jane confirma que é água salgada. Eles correm para a cozinha carregando a arte e a colocam em cima da mesa. 3 minutos no time. Jane começa a preparar a poção. Ela fica rosa. Jane diz que eles precisam ferver a água da pia. O jovem fala que tem um sous vide, um aparelho usado para esquentar a água e cozinhar as coisas de forma igual. Jane manda o garoto misturar a poção com sua mão dominante no sentido anti-horário. Ela pede um fio de cabelo de cada e Agatha ouve o choro de um bebê. Um berço estava ali perto e ela se aproxima dele. E, ao tirar a coberta, o Darkhold estava no lugar do bebê. Jane acorda chamando-a. O garoto pergunta o que ela havia visto, mas ela diz que não viu nada. Elas adicionam o cabelo na poção, juntam as mãos e sincronizam suas intenções, que é não morrer. Jane começa a entrar em desespero, dizendo que podia resolver essas coisas em um único gesto. Ela começa a gritar que não irá morrer ali. Agatha a segura e diz que sempre a odiou, mas que a deixou em paz, pois o que ela estava fazendo era importante. Jane então se lembra do que faltava. Sangue de alguém que não foi envenenado. Elas olham para o jovem. Agatha pega uma faca, corta a mão do garoto e ele joga seu sangue na poção. Ela fica azul. Elas bebem, mas o timer não para. Alice grita Heart e elas levam um copo para ela e o fazem beber. O timer acaba e a porta de um fogão se abre. Lilia se nega a entrar no fogão. O vidro atrás de Agatha se quebra e a água começa a invadir a casa. Jane empurra Lilia para o lado e entra primeiro. O jovem faz Lilia entrar no fogão. Ele, Agatha e Alice pegam Heart e a jogam para dentro do fogão. O jovem vai logo em seguida. Depois Agatha e por último Alice. Todos escorregam de volta para o caminho. Todos de volta às suas roupas normais. Lilia diz que estão vivas, que passaram o primeiro teste e que todo mundo está a salvo. O jovem diz que nem todos. Heart ou Sharon está morta. Agatha pergunta quem é Sharon. E esse foi o episódio 3.